Meu nome é Jadson Costa, sejam bem-vindos a mais uma tutoria de lógica aplicada à computação, onde daremos continuidade à lógica de predicados solicitada pelo professor Elton. Sou aluno do curso de Ciência da Computação do campus da Universidade Federal de Alagoas, da cidade de Arapiraca. Neste vídeo falaremos sobre a semântica da lógica de predicados, tableaus semânticos, forma normal prenexa, forma padrão de Scullin e universo de Herbrand. Então vamos ao nosso primeiro tópico, semântica da lógica de predicados. O significado das fórmulas na lógica de predicados depende da semântica dos conectivos e da interpretação de objetos e predicados. Essa interpretação na lógica de predicados ela vai consistir em um conjunto de diferente do conjunto vazio, denominado domínio de interpretações. Também precisará de um mapeamento que associa cada objeto a um elemento fixo em D e um mapeamento que associa cada predicado a uma relação em D. Nas interpretações na lógica de predicados, o quantificador para todo ele vai significar uma conjunção e o existencial uma disjunção. Por exemplo, temos aqui para D igual a ABC, a fórmula para todo x colorido de x, que denota a conjunção colorido A e colorido B e colorido C. E temos também a disjunção. Existe x, cor de x é azul, que quer dizer a cor de A é azul, ou a cor de B é azul, ou a cor de x é azul. Para se aprofundarmos mais na interpretação da lógica de predicados, vamos aos seguintes exemplos. Neste primeiro exemplo, queremos a interpretação de para todo x, quando existe y, f de xy, implicando em g de xy, quando o valor for verdadeiro. Daí temos o seguinte: para começarmos, para todo d, quando x se estende a d, existe e y se estende a e, a interpretação de f de xy, implicando em g de x e y, foi igual a verdadeiro. Na terceira linha, para todo d, quando x se estende a d, existe e, quando y se estende a e, a interpretação de f de xy será igual a falso e ou a interpretação de x, y será verdadeira. Temos esse outro exemplo, quando a interpretação de para todo x, f de x, ou quando existe y, g de y foi igual a falso, faremos o seguinte: a interpretação de para todo x, f de x será igual a falso, e a interpretação de existe y com g de y será igual a falso. Daí temos existe d, quando x se estende a d, existe i, quando a interpretação de f de x é igual a falso, e para todo i, y se estende a e, e a interpretação de g de y será igual a falso. Encerrando assim a semântica da lógica de predicados, iniciaremos o tableau semântico, que é a sequência de fórmulas que se apresenta sobre a forma de uma árvore construída de forma análoga aos tableaus da lógica proposicional. Como podemos ver aí, esses são os elementos básicos que compõem esta árvore, que são o alfabeto da lógica de predicados, o conjunto das fórmulas da lógica de predicados e um conjunto de regras de dedução. Este tableau ele vai utilizar a linguagem da lógica de predicados, sendo uma extensão do tableau semântico da lógica proposicional. Além disso, esta construção deste tableau semântico e os conceitos de tableau fechado e aberto são análogos. Como falamos, por ele ser análogo ao tableau da lógica proposicional, ele utilizará as 9 regras que nós usamos no tableau semântico da lógica proposicional, mas com a diferença. Ele irá acrescentar mais 4 novas regras, que são elas.
A diferença é que irá surgir 4 novas regras. As regras 10, 11, 12 e 13. As regras 10 e 11 trocam as posições da negação e dos quantificadores. Na regra 10, tendo não para todo x de A é deduzido, existe x, não há. Neste caso, o quantificador universal é transformado em um quantificador existencial. Analogamente, em R11, tendo não existe x de A é deduzido para todo x, não há. Neste caso, o quantificador existencial é transformado em um quantificador universal. Nas duas regras, os resultados tinham os quantificadores no início das fórmulas. Isso é importante no método, pois as regras 12 e 13 são aplicadas apenas em fórmulas com quantificadores em seu início. Além disso, observe que não para todo x de A equivale a existencial de x e não A, e não existe x de A equivale a para todo x não A. Logo, as regras 10 e 11 mantêm a validade das fórmulas. Na regra 12, tendo existencial de x e A, é deduzido a T, onde T é um termo novo, que ainda não apareceu na prova. E na regra 13, tendo para todo x de A, é deduzido A de T, onde T é um termo qualquer. E aí vamos agora a um exemplo, para ficar mais clara a utilização do tabuleau semântico na lógica de predicados. Neste primeiro exemplo, temos como premissa a negação de para todo x, p de x, quando implica em q de x, que implica no existencial de x, p de x, implicando para todo x em q de x. Nesta segunda linha, utilizando a regra 8, aplicando a primeira linha, nós podemos eliminar um de seus termos, que no caso, eliminamos o segundo termo, negando, que fica para todo x, p de x implica em q de x. Na linha 3, utilizando também a regra 8, pegamos o segundo termo negado. Não existe x, p de x, implicando em para todo x, q de x. Na quarta, aplicamos também na linha 3 a regra número 8. Negando a segunda, resta para nós existe x, p de x. Na quinta linha, também utilizamos a regra número 8, aplicada à terceira linha, e daí pegamos o segundo termo negado, não para todo x, p de x. Na sexta linha, utilizamos a regra número 10, aplicada à quinta linha, que fica para nós existe x, não q de x. Na sétima linha, utilizamos também a regra número 12, aplicada à quarta linha, que fica p de A. E daí, na oitava, utilizamos a regra número 12, na linha 6, aplicada à linha 6, que fica não q de B. E na linha 9, utilizamos a regra 13, aplicada à segunda linha. Como vimos aqui na linha 10, a negação de P de A ele vai ser como se fosse uma contraditória com P de A, ou seja, ele irá fechar, que são afirmações diferentes. Ou seja, este lado será fechado e este lado será aberto. Daí temos que esse tabuleau semântico não é uma tautologia, pois ele é semi-fechado. Ele tem um lado aberto e outro fechado. Daí, relembrando o que é um tabuleau fechado. Um tabuleau fechado é quando vamos às suas raízes ou às suas árvores, as ramificações, elas serão, no final de tudo, fechado e aberto quando uma das suas árvores, das suas ramificações, for aberta. Em seguida, temos a forma padrão de Scully, que nada mais é o método de eliminação de quantificadores existenciais. É interessante observar que na escolemização a equivalência não é mantida, mas a insatisfatibilidade da fórmula. Além disso, como resultado da escolemização, é obtida uma fórmula sem quantificadores existenciais, que pode ser utilizada na resolução. A forma padrão de Scully tem como características esta forma, que elimina os quantificadores existenciais de uma forma prenexa, obtendo a generalização, e ela preserva a condição de insatisfatibilidade da fórmula original.
Como vemos no exemplo, consideremos aí a fórmula E de x, existencial de x, Q de x, e uma interpretação I sobre o domínio U. Então temos a interpretação do existencial de x para Q de x igual a t. Existe D pertencente a U quando x se estende a D. A interpretação de Q de x igual a t. Logo, existe D pertencente a U que ID é igual a t. Considere uma constante A, tal que a interpretação de A é igual a D. Logo, I que de A é igual a t. Portanto, se a interpretação do existencial de x, Q de x, igual a t, então a interpretação de Q de A vai ser igual a t. Agora, suponhamos o caso específico em que U é o conjunto dos alunos de ciência da computação. E a interpretação de Q de x é igual a t, onde x é inteligente. Neste caso, temos a interpretação de existencial de x, Q de x é igual a t. Então, existe aluno inteligente. Suponhamos agora uma constante A, tal que a interpretação de A é igual a Zé e Zé é um aluno inteligente. Logo, a interpretação de Q de A seria igual a T. Nesse processo, ele iria sugerir a modificação da fórmula existencial de x, Q de x, obtendo Q de A. Se nós observarmos que o quantificador existencial é eliminado. Além disso, o existencial de x, Q de x não equivale a Q de A. Entretanto, o existencial de x, Q de x é insatisfazível, e se somente se Q de A é insatisfazível. Assim seria uma forma de escolemização ou de utilizar a forma padrão de Scullin. Para finalizarmos, vamos falar sobre o universo de Herbrand, que define recursivamente o conjunto de todos os termos que podem ser compostos aplicando a composição funcional a partir de símbolos básicos. Consideramos que, dado a linguagem de primeira ordem L, seu universo de Herbrand é definido pelo conjunto de todas as classes básicas que podem ser construídas a partir de símbolos de L, levando em conta a definição do termo básico. Assim, podemos observar que os símbolos que aparecem em um universo de Herbrand são funtores e constantes de L. Agora, consideremos a sua... O universo de Herbrand é definido pela seguinte fórmula: para todo x de 1, para todo x de n, AS. Então, o universo de Herbrand H de S é definido por regras, que são elas. Todas as constantes de S pertencem a H. Se não existir constantes em S, então H contém uma constante arbitrária em C. E se T1 pertence a H, a Tn pertence a H, e uma função enária, f ocorre em S. Então, f de T1 a Tn pertence a H. Estas cláusulas ou disjunções bilaterais obtidas daquelas de S, substituindo todas as variáveis por elementos do universo de Herbrand, são chamadas cláusulas básicas, com definições similares para literais básicos e átomos básicos. O conjunto de todos os átomos básicos que podem ser formados a partir de símbolos predicados de S e termos de H é chamado de base de Herbrand. A geração consecutiva de elementos do universo de Herbrand é a verificação de insatisfatibilidade de elementos gerados, porém podem ser diretamente implementados em um programa de computador, tendo em vista a completude da lógica de primeira ordem. Esse programa é basicamente uma ferramenta para a demonstração automática de teoremas. Evidentemente, essa busca exaustiva é muito lenta para aplicações práticas. E esse programa irá terminar a execução para todas as fórmulas insatisfazíveis e não terminará para fórmulas satisfazíveis, que basicamente
mostra que o conjunto das fórmulas insatisfazíveis é recursivamente enumerável, dado que a demonstrabilidade é equivalente à insatisfabilidade na lógica de primeira ordem, é recursivamente indecidível esse conjunto, não é recursivo. Sendo assim, terminamos nosso vídeo, que estão as nossas referências bibliográficas. Obrigado e até mais.